Você está aqui porque algo quebrou. Pode ter sido um relacionamento, um diagnóstico, uma traição que você não esperava, a perda de alguém que era parte de tudo que você construiu. Ou talvez tenha sido algo mais silencioso, aquela sensação crescente de que a vida que você tinha não existe mais e que você está tentando, com todas as forças, segurar os pedaços de uma versão de você mesmo que já foi. E no meio de tudo isso, você ainda tenta orar, ainda tenta crer. Mas por dentro, uma pergunta que você mal consegue dizer em voz alta continua batendo. Onde está Deus nisso tudo? Eu não vim aqui te dar uma resposta fácil, porque resposta fácil você já conhece. Você já ouviu que Deus tem um plano, que tudo vai passar, que no fim vai dar certo. E talvez você já esteja cansado dessas frases, porque elas são verdadeiras, mas não chegam onde a sua dor está. O que eu quero te mostrar hoje é diferente, é mais fundo, é mais honesto. Deus não está apenas com você no sofrimento. Ele está trabalhando através dele e não do jeito que você pensa. Não para te devolver o que era antes, mas para construir dentro de você algo que o que era antes jamais poderia conter. Isso vai exigir que você abra mão de algumas certezas. Vai exigir que você olhe para a dor com olhos diferentes. Mas quando você enxergar o que eu vou te mostrar aqui, nada do que você está vivendo vai parecer o mesmo. Fica comigo. O dia em que Deus mudou de estratégia na sua vida. Tem um dia na vida de quase toda pessoa que eu já conversei, aconselhei ou sentei ao lado em momentos difíceis que funciona como uma divisória. Não é um dia marcado no calendário. Não tem cerimônia. Mas você sabe exatamente qual foi. Porque antes dele, a vida tinha uma lógica. E depois dele, essa lógica simplesmente parou de funcionar. Talvez você lembre da hora exata, da ligação que chegou, da sala de hospital, da conversa que não terminou bem, do silêncio que veio depois de uma notícia que mudou tudo. Ou talvez tenha sido algo que foi se acumulando devagar, até que um dia você acordou e percebeu que a pessoa que se olhava no espelho não era mais quem você reconhecia. E a pergunta que ninguém consegue evitar nesse momento é essa: o que aconteceu com Deus? Porque até aquele dia havia uma espécie de acordo não dito. Você seguia, você orava, você confiava e as coisas tinham uma direção que fazia sentido. Havia proteção, havia resposta, havia a sensação de que o céu estava prestando atenção na sua vida. E então veio aquele dia. E o acordo pareceu ser quebrado de um lado só. Eu preciso te dizer algo sobre esse dia. E preciso que você ouça com cuidado, porque isso vai mudar a forma como você entende tudo o que está vivendo agora. Deus não quebrou o acordo. Ele mudou de estratégia. Existe uma fase na vida de quem Deus está levando para algo maior, em que Ele deixa de agir como protetor das circunstâncias e começa a agir como formador de caráter. E essas duas formas de agir parecem completamente diferentes por fora. Uma parece presença, a outra parece ausência, mas as duas são profundamente amor. Pense em como uma criança é tratada aos 3 anos e como ela é tratada aos 16. Aos 3, o pai remove os obstáculos do caminho. Aos 16, o pai começa a deixar que ela enfrente os obstáculos, porque sabe que é ali e só ali que ela vai desenvolver o que precisa para a vida adulta. O pai não mudou o amor, mudou o método, porque o filho cresceu e o método antigo não servia mais para o que estava vindo. Aquele dia que você não consegue esquecer não foi o dia em que Deus se afastou. Foi o dia em que Ele decidiu que você estava pronto para um nível de formação que a vida confortável nunca poderia te dar. Não porque você é fraco, mas porque o que Ele está construindo em você é grande demais para ser construído em terreno plano. E eu sei que isso não resolve a dor. Eu sei que entender o porquê não faz a noite dormir mais fácil, mas há uma diferença enorme entre sofrer sem sentido e sofrer dentro de um propósito que você ainda não vê por completo. Uma destrói,
a outra forma. O que você está vivendo tem um nome, tem uma direção. E a partir de agora, vamos olhar para isso juntos, camada por camada, até que você consiga enxergar o que Deus está fazendo no lugar onde você menos esperava encontrá-lo. A pessoa que você era antes da dor não era quem você pensava que era. Existe uma coisa que o sofrimento faz que nenhuma outra experiência humana consegue fazer com a mesma precisão. Ele remove as camadas. Não as camadas superficiais, não os hábitos que você sabe que tem, não os defeitos que você já conhece e até já aprendeu a administrar. O sofrimento vai mais fundo. Ele chega nas camadas que você não sabia que existiam, nas crenças que você nunca examinou, porque nunca precisou, nas estruturas internas que sustentavam quem você achava que era e que só aparecem quando o peso da dor começa a pressionar de verdade. E o que aparece ali, muitas vezes, surpreende até a própria pessoa. Você descobriu que era mais frágil do que pensava, mais dependente do que admitia, que a sua paz estava mais conectada às circunstâncias do que à sua fé, que a sua alegria dependia mais de certas pessoas, de certo status, de certa segurança, do que você tinha consciência. Que o controle que você achava que tinha sobre a sua própria vida era, na verdade, uma ilusão bem construída que a dor desfez em pouco tempo. Isso não é acusação, é diagnóstico. E o diagnóstico honesto é sempre o primeiro passo de qualquer cura real. A questão é que a maioria das pessoas, quando o sofrimento expõe essas camadas, interpreta o que vê como fraqueza, como falha, como evidência de que algo está errado com elas, e passam uma energia enorme tentando esconder o que foi revelado, tentando voltar a ser quem eram antes, tentando reconstruir a versão de si mesmas que a dor desfez. Mas e se o que foi desfazendo não era você de verdade? E se a versão de você que existia antes da dor era em grande parte uma construção? Uma identidade montada sobre aprovação, sobre conquistas, sobre relacionamentos, sobre uma ideia de segurança que nunca foi tão sólida quanto parecia. E se o sofrimento não destruiu quem você é, mas destruiu quem você pensava que era, abrindo espaço para que quem você realmente é possa emergir pela primeira vez? Isso muda tudo, porque se o que foi quebrado era real, a perda é só perda. Mas se o que foi quebrado era frágil por natureza, a quebra é o início de algo mais sólido. E Deus, que te conhece por inteiro, que vê o que você não consegue ver sobre si mesmo, age com uma precisão que às vezes parece crueldade, mas é, na verdade, a cirurgia mais cuidadosa que existe. Ele não remove o que é saudável. Ele remove o que parecia saudável, mas estava impedindo o crescimento real. Então, antes de tentar reconstruir o que era antes, vale fazer uma pergunta honesta. O que era antes, de fato, estava te sustentando? Ou estava apenas te protegendo de crescer? A resposta para essa pergunta vai definir se você atravessa esse período como alguém que sobreviveu a algo, ou como alguém que foi transformado por algo. E há uma distância enorme entre as duas experiências. Deus não conserta coisas quebradas. Ele constrói coisas novas. A oração mais comum de quem está sofrendo é também a mais compreensível do mundo. Você já fez essa oração. Eu já fiz essa oração. Quase todo ser humano que já passou por uma perda profunda fez essa oração em algum momento, de alguma forma. Deus restaura o que era antes, devolve o que eu perdi. Repara o que foi quebrado. Volta ao ponto em que as coisas faziam sentido, em que eu me sentia inteiro, em que a vida tinha a forma que eu reconhecia. Me devolve para antes. E há algo genuíno nessa oração, a dor real, a saudade real, há uma honestidade que Deus recebe e compreende. Mas há também um problema que a maioria das pessoas não percebe enquanto ora assim. Você está pedindo a Deus que seja reformador, e Ele é criador. Existe uma diferença fundamental entre reformar e criar.
O reformador pega o que existe, conserta o que está quebrado e devolve ao estado anterior. O Criador não volta atrás. O Criador usa o que há, inclusive os pedaços, inclusive as ruínas, inclusive o que parece inútil, e produz algo que ainda não existia. Em Apocalipse capítulo 21, verso 5, há uma das frases mais radicais de toda a Bíblia. Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Não, eis que conserto todas as coisas. Não, eis que restauro o que era. Novas. A palavra no original grego é kainos, que não significa recuperado nem reparado. Significa qualitativamente novo, de uma natureza que não existia antes. Esse é o Deus com quem você está lidando. E quando você entende isso, a oração muda. Porque você para de pedir que ele volte ao que era e começa a perguntar o que ele está construindo. São perguntas completamente diferentes e levam a lugares completamente diferentes. O problema é que novo assusta. Novo significa desconhecido. Significa que o mapa que você tinha não serve mais. Significa que a identidade que você construiu, o futuro que você planejou, a vida que você imaginava, pode não ser o destino. Pode ser apenas o esboço que o Criador está substituindo pela obra real. E a obra real exige, às vezes, que o esboço seja descartado por inteiro. Quando um arquiteto descobre que a fundação de um edifício está comprometida, ele não fica decorando as paredes. Ele desce até a base. Ele remove o que está errado, por mais que custe, por mais que pareça destruição, porque construir sobre fundação falsa seria a verdadeira tragédia. Deus está fazendo isso em você agora, não porque você não presta, mas porque o que Ele está construindo é sólido demais para ser erguido sobre o que estava antes. E a pergunta que fica, a pergunta que vai te acompanhar no próximo passo desta conversa é essa: o que você descobriu sobre si mesmo dentro da dor que você nunca teria descoberto fora dela? Porque o que a dor revelou não é o problema, é o material com o qual Deus está trabalhando. Jó nunca recebeu a explicação, e isso é parte da mensagem. Se você já leu o livro de Jó, sabe que ele é um dos textos mais desconfortantes de toda a Bíblia. Não porque seja difícil de entender, mas porque é honesto demais. Jó era um homem íntegro. A própria voz de Deus o descreve assim. E ainda assim, em um intervalo de tempo assustadoramente curto, ele perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu a saúde, perdeu o chão embaixo dos pés. E ficou ali, no meio das cinzas, com a pele destruída e o coração partido, tentando entender o que havia feito de errado. Porque essa é a lógica humana diante do sofrimento. Se algo ruim aconteceu, eu devo ter errado em alguma coisa. Se estou sofrendo, é porque mereci. Se Deus permitiu isso, é porque há uma conta a ser paga. Jó passou por isso. Seus amigos reforçaram isso. E durante capítulos e capítulos, ele clamou, questionou, argumentou, exigiu uma audiência com Deus. Ele queria a explicação, queria entender o porquê, queria que alguém olhasse para ele e dissesse: foi por isso, foi por aquilo, e aqui está o que você precisa fazer para que pare. E então, no capítulo 38, Deus finalmente responde. Só que ele não dá a explicação que Jó esperava. Deus não explica o sofrimento. Ele faz perguntas. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas? Conheces as ordenanças do céu? Pergunta após pergunta, revelando não a razão do sofrimento de Jó, mas a imensidão de um Deus que opera em dimensões que a mente humana não consegue alcançar por completo. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe nessa cena. Deus não deu a explicação porque a explicação não era o que Jó precisava. O que Jó precisava era de um encontro com Deus que fosse maior do que qualquer explicação poderia ser. E é exatamente isso que acontece. Depois desse encontro, Jó não tem as respostas, mas tem algo que vale mais.
Ele teve uma experiência de Deus que redimensionou tudo. Eu ouço muita gente dizendo que não consegue avançar enquanto não entender o porquê do sofrimento. E eu entendo esse sentimento, mas preciso te dizer algo com toda a honestidade que tenho. A explicação que você está esperando pode nunca chegar. E se a sua capacidade de confiar em Deus depender de entender tudo o que Ele faz, você vai ficar parado num lugar de dor por muito mais tempo do que precisaria. A maturidade espiritual mais alta que existe não é a que entende tudo, é a que confia mesmo sem entender. É a que olha para o que não faz sentido e ainda assim diz: eu não sei o porquê, mas sei quem está no controle. Isso é suficiente para dar o próximo passo. Jó foi restaurado, mas a restauração veio depois do encontro, e o encontro só foi possível porque Jó não desistiu no meio da dor. Ele questionou, ele chorou, ele reclamou, mas ele não foi embora. E Deus honrou isso. Você também não foi embora, você está aqui. E isso já diz muito sobre o que Deus vai fazer no que vem a seguir. A mentira de voltar ao normal. Tem uma palavra que aparece mais do que qualquer outra na vida de quem está atravessando um sofrimento profundo. Você já usou essa palavra. Provavelmente você a usa até hoje, mesmo que não perceba. É uma palavra que parece inocente, que parece até sábia, mas que carrega dentro dela uma das maiores armadilhas que existem dentro de um processo de transformação. A palavra é normal. Quero voltar ao normal. Quero que as coisas fiquem normais de novo. Quero me sentir normal. Preciso que a minha vida volte ao normal. E eu entendo de onde vem esse desejo. Quando tudo ao redor está desmoronando, quando a dor está presente em cada manhã, quando você não reconhece mais a própria rotina, a memória do que era estável, do que era familiar, do que era previsível, se torna um lugar de refúgio na mente. Normal vira sinônimo de segurança, de paz, de um tempo em que as coisas faziam sentido. O problema é que normal era o estado de antes. E antes já não existe mais. Não porque foi destruído sem propósito, mas porque cumpriu o que precisava cumprir e chegou ao fim da sua função. O antes era o estágio, não o destino. Era o preparo, não a chegada. E quando um estágio termina, voltar a ele não é progresso, é recuo. Pense numa lagarta dentro do casulo. O que acontece ali dentro não é confortável. É um processo de dissolução quase completa, em que a estrutura que existia antes se desfaz para que uma estrutura nova possa ser formada. E se fosse possível perguntar à lagarta o que ela quer no meio desse processo, a resposta seria óbvia. Quero voltar ao que era antes. Quero ser lagarta de novo. Isso eu sei ser, isso eu conheço, isso é o meu normal. Mas voltar ao que era antes é exatamente o que tornaria impossível se tornar o que ela foi feita para ser. Você não foi feito para ser lagarta para sempre. E o sofrimento que está vivendo não é o fim do que você era. É o casulo do que você está se tornando. E o desejo de voltar ao normal, por mais humano e compreensível que seja, é na prática a resistência mais direta ao processo que Deus iniciou. Há algo mais honesto do que buscar o normal. É buscar o que vem depois. Perguntar não como voltar, mas para onde ir. Não como recuperar o que era, mas como receber o que está sendo construído. Essa mudança de pergunta não elimina a dor, mas muda a direção do olhar. E a direção do olhar determina o que você consegue enxergar no meio do que está vivendo. Normal era pequeno demais para o que Deus tem para você. E parte de você já sabe disso, mesmo que doa admitir. O próximo passo desta conversa vai te mostrar algo que talvez seja o mais difícil de aceitar até agora. Porque não fala só sobre o que você perdeu lá fora. Fala sobre o que precisou morrer lá dentro. E isso muda tudo. O Deus que você tinha antes também precisava morrer. Vou te dizer algo agora que pode soar estranho num primeiro momento.
Pode até soar pesado demais, mas eu preciso que você fique comigo até o fim desse pensamento, porque o que está aqui dentro é uma das coisas mais libertadoras que eu já descobri sobre o sofrimento profundo. O Deus que você tinha antes da dor também precisava morrer. Não Deus. A imagem de Deus que você construiu ao longo da vida. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E o sofrimento profundo é muitas vezes o único evento capaz de nos fazer enxergar essa diferença com clareza. A maioria de nós passa anos, décadas inteiras, construindo internamente uma imagem de Deus que é, em grande parte, moldada pelas nossas experiências, pelas nossas necessidades, pelos nossos medos e pelas nossas expectativas. Um Deus que responde quando chamamos, que protege quando obedecemos, que remove os obstáculos quando oramos com fé suficiente, que segue uma lógica que faz sentido para nós, que no fundo opera de um jeito que podemos, até certo ponto, prever e administrar. Esse Deus é confortável, esse Deus é previsível. Esse Deus nos dá a sensação de que entendemos como as coisas funcionam no reino espiritual. E então a dor chega, e esse Deus não aparece da forma que esperávamos. E aí começa uma crise que muitas pessoas chamam de crise de fé, mas que na verdade é outra coisa completamente diferente. Não é a fé que está em crise, é a imagem. É o Deus que você construiu mentalmente que está sendo demolido. E como você confundiu essa imagem com o próprio Deus, a demolição parece perda de Deus, parece abandono, parece que o chão espiritual inteiro está cedendo. Mas o chão não está cedendo, está sendo nivelado. Porque o Deus real, o Deus que está além das nossas categorias, além das nossas fórmulas, além das nossas expectativas e das nossas teologias confortáveis, esse Deus não cabe na imagem que construímos. Enquanto a imagem estiver de pé, ela vai continuar bloqueando o encontro com quem ele realmente é. O sofrimento derruba a imagem. E isso dói de um jeito que não tem comparação. Porque não é só uma ideia que cai, é uma segurança inteira que se desfaz. É um sistema de crenças que organizava o mundo que deixa de funcionar. É o Deus que você sabia como acessar que para de responder do jeito que você conhecia. Mas do outro lado dessa demolição, tem algo que nenhum período de prosperidade poderia te dar. Tem um encontro com um Deus que é maior do que qualquer coisa que você imaginou. Mais complexo, mais livre, mais soberano, menos controlável e infinitamente mais real. A crise de fé que você está vivendo pode não ser o fim da sua relação com Deus. Pode ser o começo da primeira relação verdadeira com Ele que você já teve. Não com a imagem, com Ele. E essa distinção, quando entra de verdade, muda a forma como você olha para tudo o que está vivendo, inclusive para as pessoas que foram parte do processo da sua dor, porque elas também não eram o que pareciam ser. E é sobre isso que precisamos conversar agora. As pessoas que te feriram eram instrumentos, não inimigos. Tem um nome na sua memória agora. Pode ser que tenha mais de um. São os nomes das pessoas que estiveram presentes no momento em que a sua dor começou. A pessoa que traiu a sua confiança, a que foi embora quando você mais precisava, a que disse o que não devia, a que fez o que não tinha direito de fazer, a que abriu a ferida que você ainda está tentando curar. Eu não vim aqui minimizar o que essas pessoas fizeram. Não vim dizer que não doeu, que não foi injusto, que você deveria simplesmente ignorar o que aconteceu e seguir em frente como se nada tivesse ocorrido. A dor que pessoas causam é real. A traição é real. O impacto do que foi feito é real. Mas eu quero te mostrar algo sobre essas pessoas que talvez você ainda não tenha conseguido enxergar, porque a dor bloqueia esse tipo de perspectiva. E enquanto você não enxergar isso, uma parte do seu processo de transformação vai continuar travada. Pense nos irmãos de José.
Eles pegaram o irmão mais novo, o que o pai amava de uma forma especial, e jogaram num poço. Depois, o venderam como escravo para mercadores que passavam. Foi crueldade calculada. Foi traição de sangue. Foi uma das coisas mais baixas que um ser humano pode fazer com o outro. E, no entanto, quando você lê o final da história, descobre que sem aquele ato, José nunca teria chegado ao Egito, nunca teria sido levado à casa de Potifar, nunca teria interpretado sonhos na prisão, nunca teria chegado diante do faraó, nunca teria se tornado o segundo homem mais poderoso do mundo antigo. Nunca teria salvo milhares de vidas, incluindo a dos próprios irmãos que o traíram. Os irmãos de José não eram os autores do plano. Eram os executores involuntários de um propósito que eles não tinham capacidade de compreender. E isso não os absolve moralmente. Eles erraram. Eles sofreram as consequências dos próprios erros. Mas a soberania de Deus é tão radical, tão abrangente, tão absolutamente completa, que Ele é capaz de usar até a maldade humana como instrumento do seu propósito, sem que isso signifique que Ele aprovou o que foi feito. Aqui está o que muda quando você enxerga isso. Enquanto você olha para quem te feriu e vê o inimigo, essa pessoa continua tendo poder sobre a sua história. Continua sendo o personagem central da narrativa da sua dor. E você fica preso nessa narrativa, revivendo o que foi feito, alimentando a mágoa, esperando uma justiça que talvez nunca venha da forma que você imagina. Mas quando você olha para quem te feriu e consegue enxergar um instrumento, o poder muda de mãos. A pessoa que te feriu deixa de ser o autor do que aconteceu com você e passa a ser apenas um detalhe dentro de um plano muito maior que ela nunca foi capaz de controlar. E você deixa de ser a vítima da história dela para ser o protagonista da história que Deus está escrevendo. Isso não acontece de uma vez, não é uma decisão que se toma num dia e está resolvida para sempre. É um processo. É um trabalho que se faz por dentro, muitas vezes com ajuda, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes voltando ao mesmo ponto várias vezes antes de avançar de verdade. Mas é o caminho. E o próximo passo desse caminho vai te mostrar algo que vai além das pessoas que te feriram. Porque a dor que chegou até você não começou com elas. Começou muito antes. E entender isso muda tudo. Sua dor já tem um endereço. Ela foi designada antes de chegar. Existe uma ideia que a maioria das pessoas carrega sobre o sofrimento, mesmo sem ter consciência disso. A ideia de que a dor chegou por acidente, que as circunstâncias se combinaram de um jeito infeliz, que as pessoas erradas cruzaram o caminho errado na hora errada. E o resultado foi a situação que você está vivendo agora. E que Deus, diante disso tudo, está fazendo o melhor que pode para aproveitar o estrago. Essa ideia parece humilde, parece realista, mas ela é, na prática, uma das coisas que mais paralisa quem está no meio do sofrimento. Porque se a dor foi acidente, você é vítima do acaso. E vítima do acaso não tem o que fazer além de esperar que o acaso melhore. Mas e se não foi acidente? Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, verso 10, que somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A palavra que Paulo usa para preparou de antemão carrega a ideia de algo planejado antes de existir, desenhado antes de acontecer, colocado no caminho com intenção e precisão. Agora pensa comigo. Se as boas obras foram preparadas de antemão, se o bem que você vai fazer no mundo foi planejado antes de você nascer, por que seria diferente com o processo que te forma para realizá-las? A dor que chegou até você tem um endereço, tem o seu nome. Foi designada não porque você merecia sofrer, mas porque o que ela é capaz de produzir dentro de você não pode ser produzido de outra forma. Não existe atalho. Não existe versão mais confortável do mesmo resultado.
o que está sendo construído dentro de você através dessa dor específica, com essa intensidade específica, nesse momento específico da sua vida, é algo que só essa combinação exata poderia construir. Isso não é fatalismo, é soberania, e há uma diferença enorme entre as duas coisas. O fatalismo diz: o que aconteceu não tinha como ser diferente, então não adianta fazer nada. A soberania diz: o que aconteceu estava nas mãos de um Deus que sabe o que está fazendo. Então tudo o que você vive tem peso, tem direção, tem propósito, e a sua resposta ao que está vivendo importa de verdade. Quando você recebe a dor como algo designado, a sua postura muda completamente. Você para de gastar energia tentando entender por que aquilo chegou e começa a perguntar o que aquilo veio produzir. Você para de olhar para trás, para o momento em que começou, e começa a olhar para frente, para o que está sendo formado. E o que está sendo formado é algo que o próximo passo desta conversa vai deixar ainda mais claro. Porque há coisas que foram removidas da sua vida pela dor que você precisa parar de tentar recuperar. E entender quais são essas coisas é um dos passos mais libertadores de todo esse processo. O que você perdeu que não deve tentar recuperar. Toda vez que alguém perde algo importante, o instinto natural é buscar recuperar. É correr atrás do que foi, tentar reconstruir o que desabou, tentar encontrar o caminho de volta para o que existia antes. E em muitos casos, esse instinto é saudável. Há coisas que foram tiradas de você, que de fato precisam ser restauradas, buscadas, reconstruídas com cuidado e com tempo. Mas há outras coisas que a dor removeu da sua vida que você não deveria tentar recuperar, não porque não importavam, mas porque a função delas já terminou. E tentar trazê-las de volta é como tentar reanimar algo que Deus intencionalmente encerrou para que você pudesse avançar. O problema é que essas duas categorias, o que foi roubado e o que foi removido por Deus, parecem exatamente iguais por dentro. As duas doem, as duas deixam vazio, as duas criam aquela sensação de que falta algo que deveria estar lá. E confundir uma com a outra é um dos erros mais comuns e mais custosos que alguém pode cometer dentro de um processo de transformação. Então, como distinguir? O que foi roubado de você deixa um vazio que precisa ser preenchido. O que foi removido por Deus deixa um espaço que precisa ser habitado por algo novo. São experiências internas parecidas, mas apontam para direções completamente diferentes. Pensa na confiança cega que você tinha antes, aquela ingenuidade espiritual que fazia você acreditar que, porque estava no caminho certo, nada poderia dar errado de verdade. Isso foi removido pela dor, e dói, porque tinha uma leveza em acreditar assim, uma simplicidade que tornava a vida mais fácil de viver. Mas essa ingenuidade também te deixava despreparado para a complexidade real da vida e da fé. E Deus não remove o que é bom. Ele remove o que parece bom, mas está te mantendo numa versão rasa de tudo. Pensa na dependência de aprovação que a dor expôs. Quantas decisões da sua vida antes da crise eram tomadas com um olho no que os outros iam pensar? Quantas vezes você segurou o que sentia, o que precisava, o que Deus estava colocando no seu coração, porque tinha medo do julgamento, da rejeição, da perda de uma imagem que havia construído com tanto cuidado? Essa necessidade de aprovação foi abalada pela dor, e você quer recuperá-la porque sem ela se sente exposto. Mas exposto é exatamente o lugar onde as pessoas mais autênticas, mais livres e mais usadas por Deus vivem. Pensa na ilusão de controle. Aquela certeza de que, se você fizesse as coisas certas, na ordem certa, com a atitude certa, os resultados seriam os que você planejou. Essa ilusão foi destruída, e a destruição dela foi assustadora, porque o controle, mesmo ilusório, dava uma sensação de segurança que a vida sem ele não dá de imediato.
Mas um ser humano que aprendeu a confiar de verdade, que aprendeu a soltar o que não pode segurar, que aprendeu a viver dentro da soberania de Deus, em vez de tentar administrá-la, esse ser humano tem uma paz que a ilusão de controle nunca poderia oferecer. Essas coisas foram removidas, não roubadas, e buscá-las de volta é nadar contra a corrente de tudo o que Deus está fazendo. Mas o que fica no lugar delas? O que cresce no espaço que foi aberto? Isso é o que o próximo passo vai revelar. Porque no escuro, onde tudo parece ausência, Deus está produzindo algo que a luz nunca poderia alcançar. O que só acontece no escuro e que a luz jamais poderia produzir. Nós fomos criados para a luz. Buscamos clareza, buscamos direção visível, buscamos sinais que possamos ver, respostas que possamos entender, um caminho que possamos enxergar à frente antes de dar o próximo passo. E quando a escuridão chega, quando o período em que nada está claro, nada está visível, nada está respondendo da forma que esperávamos se instala, o impulso imediato é sair dali o mais rápido possível. Mas há algo que acontece no escuro que a luz não consegue produzir. E enquanto você não entender isso, vai continuar tratando as temporadas escuras da sua vida como obstáculos a serem vencidos, em vez de processos a serem atravessados. Pensa numa semente. Ela cai no chão, é coberta de terra e desaparece. Do ponto de vista de quem está de fora, não acontece nada. Não há movimento visível, não há sinal de vida, não há nada que indique que algo está em curso. Mas dentro da terra, no escuro completo, a semente está passando pelo processo mais radical da sua existência. A casca que a protegia está se abrindo, a estrutura interna que a definia está se dissolvendo. E desse processo de abertura e dissolução, que por fora parece morte total, começa a emergir algo completamente novo que não existia antes. Se você tirar a semente do escuro antes que o processo termine, ela não vai florescer. Vai apenas murchar, porque foi retirada no momento errado de uma formação que precisava de tempo e de ausência de luz para se completar. A escuridão que você está vivendo não é a ausência de Deus, é o ambiente específico que o processo que Ele iniciou em você requer. Há uma profundidade de fé que só nasce quando não há nada visível em que se apoiar, porque fé que depende do que se vê não é fé, é gerenciamento de evidências. A fé real, a fé que move, a fé que sustenta quando tudo está contra, essa fé só pode ser forjada num período em que as evidências foram removidas, e o que resta é a escolha nua e crua de confiar ou não confiar. Há uma humildade que só emerge quando o ser humano chega ao limite do que consegue resolver sozinho. Não a humildade performática que aparece no culto e some na segunda-feira de manhã. A humildade estrutural, que muda de dentro para fora, que reorganiza a forma como você se posiciona diante de Deus e diante das pessoas ao seu redor. Há uma compaixão que só existe em quem passou pela dor. Não a compaixão teórica, que sabe o que dizer, mas não sabe o que sentir. A compaixão visceral, que reconhece a dor do outro porque conhece a própria dor por dentro. Essa compaixão não se aprende em livros, não se desenvolve em períodos de conforto. Ela nasce especificamente no escuro, no contato direto com o que dói, com o que não tem resposta, com o que exige mais do que você tem. Tudo isso está sendo produzido em você agora, neste período que você está tentando encerrar o mais rápido possível, nesta temporada que parece só ausência e parece só espera. E a espera tem uma dimensão que vai muito além do que você imagina, porque Deus não está atrasado. Ele está calculando algo que o próximo passo desta conversa vai tornar absolutamente claro. Deus não está atrasado. Ele está esperando você estar pronto. Tem uma frustração específica que vive dentro de quem está sofrendo há tempo demais.
Não é mais só a dor do que aconteceu. É a sensação crescente de que o processo está demorando mais do que deveria, de que outras pessoas passam por crises e se recuperam em meses, e você já está em anos. De que você orou, você buscou, você fez o que sabia fazer, e a resposta continua não chegando no ritmo que você esperava. E essa frustração, quando não é tratada, vira uma pergunta silenciosa que corrói por dentro. Será que Deus esqueceu de mim? Eu preciso responder essa pergunta com toda a clareza que tenho. Deus não esqueceu de você. Ele não está atrasado. Ele não está demorando porque tem outras prioridades mais urgentes. Ele está esperando. E há uma diferença radical entre atraso e espera intencional. O atraso acontece quando algo fora do planejado impede que o resultado chegue no tempo previsto. A espera intencional acontece quando quem está no controle do processo sabe exatamente o que está fazendo e mantém o resultado suspenso, porque liberá-lo antes do tempo certo causaria mais dano do que bem. Pensa num médico que está acompanhando uma cirurgia complexa. Há um momento em que o paciente está estável o suficiente para receber alta, mas o médico aguarda. Não porque esqueceu do paciente, não porque está desatento, mas porque conhece o processo por dentro e sabe que liberar antes que a recuperação esteja completa comprometeria tudo o que foi feito até ali. Deus conhece o processo que está acontecendo em você por dentro com uma precisão que você não tem acesso. Ele vê o que ainda está sendo formado. Ele vê o que ainda não está pronto. Ele vê as camadas que ainda precisam ser trabalhadas antes que a resposta que você está pedindo possa ser recebida sem te destruir. Porque há respostas que destroem quem não está preparado para sustentá-las. Há conquistas que esmagam quem não desenvolveu o caráter que elas exigem. Há relacionamentos que sufocam quem ainda não se libertou das dependências que a dor está tratando. Há plataformas que corrompem quem ainda não passou pelo processo de humildade que o escuro está produzindo. E Deus, que te ama de uma forma que vai muito além do seu conforto imediato, prefere te fazer esperar a te entregar algo que te destruiria por dentro. A espera não é castigo, é proteção, é preparo. É o sinal de que o que vem é grande demais para ser recebido por quem você era antes de tudo isso começar. E há algo que acontece durante a espera que é tão importante quanto o que vem depois dela. Porque é na espera que o caráter se forma. É na espera que a dependência de Deus se aprofunda. É na espera que você aprende a viver do que Ele é, não do que Ele dá. E quem aprende isso carrega consigo uma estabilidade que nenhuma circunstância consegue tirar, porque não foi construída sobre o que acontece por fora, mas sobre quem Deus é por dentro. Você não está atrasado, você está sendo preparado. E o que está sendo preparado dentro de você agora carrega algo que vai muito além do que você consegue imaginar neste momento. Algo que outras pessoas vão precisar receber de você. Algo que está guardado dentro da sua ferida, esperando para ser revelado. E é exatamente sobre isso que o próximo passo desta conversa vai falar. O presente escondido dentro da ferida. Eu quero que você pense por um momento em alguém que te ajudou de verdade num momento difícil da sua vida. Não a pessoa que disse as palavras certas, não a pessoa que tinha o conselho mais inteligente ou a teologia mais precisa, mas a pessoa cuja presença, por si só, já era suficiente para fazer você sentir que não estava sozinho. Agora pensa no que essa pessoa tinha que as outras não tinham. Na maioria dos casos, quando você olha com atenção, descobre que essa pessoa também passou por algo difícil. Que ela conhecia a dor por dentro, não por descrição, que havia uma autoridade no jeito como ela ficava ao seu lado, que não vinha de formação, não vinha de título, não vinha de conhecimento teórico, vinha de experiência, vinha de ter estado num lugar parecido com o seu e ter atravessado. Isso é o presente escondido dentro da ferida.
E ele está dentro de você agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Há um tipo de acesso que o sofrimento produz em quem o atravessa que nenhuma outra experiência humana confere. É o acesso à dor do outro. Não a dor descrita, não a dor estudada, mas a dor reconhecida. E quando uma pessoa em sofrimento encontra alguém que reconhece a dor dela por dentro, algo acontece que vai muito além do conselho, muito além da palavra certa, muito além de qualquer técnica ou habilidade que se possa aprender. Ela se sente vista. E sentir-se vista no meio da dor é uma das experiências mais poderosas que um ser humano pode ter. Você está sendo equipado para oferecer exatamente isso a outras pessoas. Não no futuro distante, não quando tudo estiver resolvido e você puder olhar para trás com distância segura, mas a partir do momento em que você começa a entender o que está sendo formado dentro de você agora. A compaixão que está nascendo no meio da sua crise não é genérica. Ela tem uma forma específica, moldada pelo tipo exato de dor que você está vivendo. E essa especificidade é o que vai tornar você capaz de alcançar pessoas que outros não conseguem alcançar. Pessoas que estão exatamente onde você está agora, ou onde você esteve, e que precisam de alguém que entenda sem precisar de explicação. Isso é autoridade espiritual real. Não a autoridade que vem de posição, de plataforma, de quantidade de seguidores ou de anos de estudo. A autoridade que vem de ter passado pelo fogo e de trazer no corpo a marca do que o fogo produz em quem não desiste. Há pessoas que vão cruzar o seu caminho nos próximos meses, nos próximos anos, que vão estar no ponto mais escuro da vida delas. E quando elas te encontrarem, não vão precisar que você tenha todas as respostas. Vão precisar que você tenha passado por algo que te deu olhos para enxergar o que elas estão vivendo por dentro. Esses olhos estão sendo desenvolvidos agora, nesse período que você está tentando encerrar o mais rápido possível. Nesse tempo que parece desperdício, que parece só espera e só dor, há uma formação acontecendo que vai permitir que você seja, para alguém, exatamente o que você precisou que alguém fosse para você. O presente está dentro da ferida, e você não precisará procurá-lo quando o tempo vier. Ele já vai estar lá pronto, formado pelo processo que você está atravessando agora. Mas entender o que está sendo formado não é suficiente. É preciso mudar a postura em relação ao processo. E é exatamente essa mudança de postura que o próximo passo desta conversa vai te ensinar a fazer. Como parar de sobreviver ao sofrimento e começar a cooperar com ele. Existe uma diferença que parece pequena quando você a ouve pela primeira vez, mas que muda completamente a experiência de quem está no meio de um processo de dor. É a diferença entre sobreviver ao sofrimento e cooperar com ele. Sobreviver é o modo que a maioria das pessoas ativa automaticamente quando a dor chega. É o modo de resistência, de contenção, de aguentar até passar. A pessoa em modo de sobrevivência acorda todo dia com um único objetivo: chegar ao fim do dia sem desmoronar. Ela não está vivendo o processo, está resistindo a ele, está usando toda a energia disponível para manter a estrutura de pé, enquanto espera que algo mude lá fora e alivie a pressão que está sentindo por dentro. E sobreviver não é fraqueza. Em certos momentos, é tudo que existe. Há fases da dor em que sobreviver é a única resposta possível e fazê-lo já é uma forma de coragem. Mas há um momento em que sobreviver deixa de ser suficiente, em que continuar apenas resistindo começa a custar mais do que o processo em si, em que a energia gasta em aguentar poderia estar sendo direcionada para algo completamente diferente. Esse momento é o convite para cooperar. Cooperar com o sofrimento não significa gostar dele, não significa fingir que não dói,
Não significa performance de alegria em cima de uma dor que ainda é real. Significa mudar a pergunta que você faz todos os dias. Significa parar de perguntar quando vai terminar e começar a perguntar o que está acontecendo aqui que eu ainda não entendi. Significa parar de olhar para o sofrimento como o inimigo que precisa ser derrotado e começar a olhar para ele como o processo que precisa ser atravessado com consciência. Essa mudança de postura começa com uma decisão de atenção. Prestar atenção no que a dor está revelando em vez de tentar abafá-la. O que está aparecendo dentro de mim que eu não sabia que estava lá. O que estou sentindo que me diz algo sobre onde eu estava colocando a minha segurança? O que está sendo removido que eu segurava com força demais? Essas perguntas não eliminam a dor, mas transformam a relação com ela. E quando a relação com a dor muda, a experiência de atravessá-la muda junto. A segunda mudança é de direção. Em vez de olhar constantemente para o que foi, para o antes que não existe mais, para o que se perdeu e o que não voltou, começar a olhar para o que está emergindo. Não com pressa, não forçando uma clareza que ainda não chegou, mas com uma abertura genuína para o que está sendo construído no lugar do que desabou. A terceira mudança é de ritmo. Quem sobrevive, corre. Quer passar por isso o mais rápido possível. Quer encerrar o capítulo, quer virar a página antes que a página esteja escrita. Quem coopera, aprende a permanecer. Aprende que há algo no ato de ficar presente dentro da dor, sem fugir, sem anestesiar, sem acelerar artificialmente o processo, que produz uma substância interna que a pressa destrói. Essas três mudanças, de pergunta, de direção e de ritmo, não transformam o sofrimento em algo fácil, mas transformam você em alguém diferente dentro dele. E ser alguém diferente dentro do processo é o que torna possível emergir como alguém diferente do outro lado. Porque do outro lado, há uma descoberta que vai ser a mais estranha e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de toda essa jornada. A descoberta de que você já não é mais quem era e de que isso não é perda, é chegada. Você já não é mais quem era e isso é exatamente o ponto. Tem uma estranheza que ninguém te avisou que viria. Uma desorientação silenciosa que não é exatamente tristeza, não é exatamente medo, mas é uma sensação constante de que você não se reconhece mais, de que os padrões antigos não funcionam, de que as respostas que você sempre teve para as situações da vida de repente parecem vazias ou insuficientes, de que a pessoa que você era antes de tudo isso começar simplesmente não cabe mais no que você está vivendo agora. E a primeira reação da maioria das pessoas diante disso é preocupação. É tentar entender o que está errado. É buscar voltar ao que era familiar, ao que era reconhecível, ao que dava a sensação de identidade estável. Mas eu preciso te dizer algo sobre essa estranheza que você está sentindo. Ela não é sintoma de que algo deu errado. É evidência de que o processo está funcionando. Quando uma lagarta está dentro do casulo, há um momento em que ela literalmente se dissolve. A estrutura que a definia como lagarta se desfaz em nível celular para que a nova estrutura possa ser formada. Se fosse possível perguntar à lagarta como ela está nesse momento, a resposta seria: não sei mais quem sou. Não reconheço mais o que era. Não consigo enxergar o que estou me tornando. Isso não é crise de identidade. É transformação de identidade. E as duas parecem iguais por dentro, mas são coisas completamente diferentes. A diferença está na direção. A crise de identidade é uma dissolução sem destino. A transformação de identidade é uma dissolução com propósito, conduzida por quem sabe o que está fazendo e para onde o processo está indo. E Deus, que iniciou o que está acontecendo em você, não dissolve sem construir,
Não remove sem substituir. Não encerra uma versão de você sem estar formando outra que é mais real, mais sólida e mais alinhada com o que você foi criado para ser. O que você está sentindo é o sinal de que a lagarta já não existe mais e a borboleta ainda não emergiu por completo. Você está no meio. E o meio é o lugar mais desorientante de todo o processo, porque você já não tem o que era e ainda não pode ver o que está vindo. Mas o que está vindo já existe, já está sendo formado, já tem forma, já tem substância, já tem uma realidade dentro de você que está aguardando o momento de emergir completamente. A versão de você que está nascendo agora não tem os medos antigos na mesma intensidade, não tem a mesma necessidade de aprovação, não tem a mesma dependência de circunstâncias favoráveis para se manter de pé. Ela foi formada no escuro, foi testada pela pressão, foi purificada pelo processo que você atravessou. E exatamente por isso ela tem uma estabilidade que a versão anterior nunca teve, porque não foi construída sobre o que parecia sólido. Foi construída sobre o que provou ser sólido. Parar de lamentar quem você era não significa esquecer. Significa reconhecer que o que veio antes cumpriu o seu papel e que o que está emergindo agora é a continuação natural de um processo que Deus iniciou muito antes de você ter consciência disso. Você não está perdido, você está sendo encontrado numa versão mais verdadeira, mais profunda, mais completa do que você foi criado para ser. E esse encontro, essa chegada ao que você está se tornando, vai ficar muito mais claro no que vem a seguir. Porque o que o próximo e último passo desta conversa vai te entregar não é apenas uma conclusão. É a resposta para a pergunta que estava dentro de você desde o começo. Você não vai agradecer pela dor, vai agradecer pelo que ela produziu. No começo desta conversa, eu te disse que você estava aqui porque algo quebrou. E que a pergunta que ninguém consegue evitar no meio do sofrimento é: onde está Deus nisso tudo? Eu prometi que ia responder essa pergunta de um jeito diferente, mais fundo, mais honesto. Chegou a hora de entregar essa resposta. Deus estava no dia em que tudo parou. Estava enquanto você descobria que não era quem pensava que era. Estava enquanto a imagem que você tinha dele desabava. Estava no silêncio que parecia abandono. Estava no escuro onde nada era visível. Estava na espera que parecia atraso. Estava dentro da ferida enquanto formava o presente que ela carregava. Estava em cada momento em que você quis desistir e não desistiu. Ele não estava observando de longe. Ele estava trabalhando por dentro. E o resultado desse trabalho não é o retorno ao que era antes. É a chegada ao que você sempre deveria ter sido, mas que a vida confortável nunca teria conseguido produzir. É uma versão de você que tem profundidade onde antes havia superfície, que tem compaixão onde antes havia teoria, que tem fé real onde antes havia apenas crença administrada, que tem liberdade onde antes havia dependência disfarçada de devoção. Isso não significa que a dor foi boa. A dor não é boa. O sofrimento não é o plano ideal. Mas Deus é hábil o suficiente para pegar o que não era o plano ideal e transformá-lo no instrumento mais preciso que existe para produzir o que nenhum plano confortável conseguiria. Você não vai agradecer pela cirurgia, mas vai agradecer pela cura que só a cirurgia tornou possível. Há um dia que está vindo, e eu digo isso não como frase bonita, mas como verdade que já vi se cumprir em pessoas que estiveram onde você está agora. Um dia em que você vai olhar para trás, para tudo o que viveu, para tudo o que doeu, para tudo o que pareceu demais, e vai entender com uma clareza que não é possível ter daqui, que nada foi desperdiçado, que cada camada que foi removida abriu espaço para algo mais verdadeiro, que cada período de escuro produziu algo que a luz não conseguiria, que cada momento em que você quis ir embora e ficou,
Foi exatamente o momento em que a formação mais importante aconteceu. Aquele dia que dividiu a sua vida em antes e depois não foi o dia em que Deus virou as costas para você. Foi o dia em que ele decidiu que era hora de construir algo que as circunstâncias favoráveis nunca construiriam. Não porque você merecia sofrer, mas porque o que você é chamado a ser é grande demais para ser formado em terreno plano. Você não é o mesmo que era quando esta conversa começou. E não é por causa das palavras que você ouviu aqui. É porque o processo que está acontecendo em você é real. É conduzido por um Deus que não desperdiça nada e está produzindo em você algo que o mundo ao seu redor vai precisar receber. Finalmente, o que eu quero te deixar não é uma conclusão, é uma pergunta. Uma única pergunta para carregar daqui para frente. Em vez de perguntar a Deus quando vai terminar, pergunte: o que está sendo construído aqui que eu ainda não consigo ver por completo? Essa pergunta muda tudo, porque ela pressupõe que há algo sendo construído, que o processo tem direção, que Deus está ativo onde parece ausente, e que o que está emergindo em você agora, essa versão mais profunda, mais real, mais livre, já existe, já está quase pronta e está esperando o momento certo para se revelar por completo. Aquele dia não foi o fim de você. Foi o primeiro dia de quem você realmente está sendo chamado a ser.